em um julgamento que entrará para a história como um dos mais polarizados e controversos da Suprema Corte Brasileira. O voto proferido pelo ministro Luiz Fux na ação penal 2668, que apura a suposta trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, emergiu não apenas como um ato de magistratura, mas como um verdadeiro tratado jurídico. Com duração de quase 13 horas de leitura, divididas em sessões exaustivas e fundamentado em 429 páginas de análise minuciosa, o voto de Fux se destaca como o mais longo da história recente do Supremo Tribunal Federal, superando até o célebre posicionamento de Celso de Mello no caso da criminalização da homofobia e da transfobia, que durou 6 horas e 30 minutos. Mais do que um recorde temporal, porém, esse pronunciamento representa um escrutínio exaustivo de todos os pontos da denúncia da Procuradoria-Geral da República e das defesas dos réus, ancorando-se na Constituição Federal de 1988, no Código de Processo Penal, em tratados internacionais ratificados pelo Brasil e em uma jurisprudência que revela contradições insanáveis no processo. Ao fazê-lo, Fux não só isolou-se como voto divergente na primeira turma do STF, mas plantou as bases para o que pode se tornar, no futuro próximo, a declaração de nulidade absoluta de todo o procedimento. Um veredicto que expõe as fragilidades de um julgamento erguido sobre provas materiais concretas, sobre narrativas construídas com o aparente intuito de demolir reputações e vidas de cidadãos honrados. A ação penal 2668, iniciada com denúncia da PGR em fevereiro de 2025, investiga o chamado Núcleo 1 da suposta tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com foco em atos que culminariam nos eventos de 8 de janeiro de 2023. A Procuradoria-Geral acusa Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, Mauro Cid e outros de crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio público. O relator, ministro Alexandre de Moraes, e o revisor, Flávio Dino, votaram pela condenação de vários réus, rejeitando preliminares como incompetência da Corte e cerceamento de defesa. No entanto, o terceiro voto, proferido por Fux em 10 de setembro de 2025, divergiu radicalmente. Absolveu 6 dos 8 réus, incluindo Bolsonaro, de todas as imputações, condenando apenas Cid e Braga Neto pelo crime de tentativa de abolição do Estado de Direito e defendeu a nulidade integral do processo. Fux não se limitou a uma análise superficial. Seu voto dissecou cada ato imputado pela PGR, desde a alegada cogitação de um plano chamado Punhal Verde e Amarelo, até a suposta omissão em prevenir os atos de 8 de janeiro, confrontando-os ponto a ponto com as teses das defesas. Ele examinou isoladamente as condutas de cada réu, rejeitando a visão da acusação de que os fatos deviam ser analisados em bloco como uma organização criminosa. Essa abordagem exaustiva, que consumiu horas de exposição oral, evidencia não um mero dissenso, mas uma crítica estrutural ao processo, ancorada em princípios basilares do direito. Por que o voto de Fux é tão crucial? Primeiramente, sua extensão temporal e volumétrica não é mero acidente.
Ela reflete um compromisso com a amplitude da ampla defesa e do contraditório, princípios esculpidos no artigo 5º, inciso 50º da Constituição Federal. Em um julgamento onde a denúncia abrange 70 terabytes de dados, equivalentes a bilhões de páginas, Fux destacou o tsunami de informações disponibilizado tardiamente às defesas. Apenas em abril de 2025, menos de 20 dias antes das oitivas de testemunhas. Essa falha, segundo ele, configura cerceamento de defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88 e artigo 563 do CPP, gerando nulidade absoluta por violação ao devido processo legal. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88. A duração recorde, 13 horas incluindo pausas e cerca de 11 horas efetivas de exposição, permitiu que Fux contemplasse todos os ângulos, das preliminares processuais, incompetência da corte da turma, ao mérito das acusações, passando por análise de delações premiadas e provas periciais. Diferentemente de votos concisos, que podem ser vistos como superficiais, o de Fux constrói um arcabouço argumentativo que serve como precedente para embargos infringentes ou recursos futuros, podendo ser invocado para questionar a validade de todo o julgamento na primeira turma, composta por apenas 5 ministros, em vez do plenário de 11. Juristas como o professor Gustavo Badaró, citado por Fux, endossam essa visão. O voto reforça a necessidade de tempo adequado para análise probatória, evitando o que o ministro chamou de filtro seletivo unilateral pela acusação. O cerne da importância reside na fundamentação inabalável em normas vigentes. Fux invocou o artigo 102, inciso I, a linha B da Constituição, que limita a competência originária do STF a crimes comuns praticados por presidentes no exercício do cargo e em razão dele. Como os fatos imputados ocorreram majoritariamente após o fim do mandato de Bolsonaro em 2023 e sem prova de conexão exclusiva com o exercício da presidência, a Corte seria incompetente, uma incompetência absoluta. Artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88 e artigo 95 do Código de Processo Penal, que acarreta nulidade de todos os atos processuais. Artigo 564-I do Código de Processo Penal. Ele comparou o caso ao de Lula na Lava Jato. Assim como a 13ª Vara Federal de Curitiba foi declarada incompetente em 2021 por ausência de vínculo direto com desvios na Petrobras, HC 193.726/STF, o STF não pode julgar ex-presidentes em foro privilegiado perpétuo, sob pena de criar um tribunal de exceção vedado pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 14, item 1, ratificado pelo Decreto 592 de 1992. Essa analogia revela contradições gritantes. Em 2021, Fux votou minoritariamente pela manutenção da competência de Curitiba nos casos de Lula, por 3-1, 8 no plenário, argumentando que a anulação promoveria retrocesso após anos de instrução. Agora, aplica o mesmo raciocínio com rigor redobrado, destacando que a jurisprudência do STF, como no caso de Dilma Rousseff e Michel Temer, remetidos à primeira instância, exige competência estrita, sob pena de violação ao princípio do juízo natural. Artigo 5º, inciso 53, CF 88 e artigo 6º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, decreto. Fux enfatizou: não compete ao STF realizar julgamento político. A Constituição
vale para todos. No mérito, Fux desmontou a denúncia por ausência de provas materiais. Não há elementos concretos ligando réus como Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, aos atos de 8 de janeiro. Delações como a de Mauro Cid foram validadas, mas sem corroboração. Artigo 395, 3º CPP. E o crime de organização criminosa não se configurou por falta de estrutura hierárquica comprovada. Lei 12.850/2013. Essas nulidades, somadas ao cerceamento, violam o devido processo legal substantivo. Artigo 5º, inciso 54, Constituição Federal de 88. E o direito a um tribunal independente e imparcial. Artigo 14 do Pacto Internacional e artigo 8º do Pacto de São José. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, em 2022, já havia condenado irregularidades semelhantes na Lava Jato, por parcialidade e violação à presunção de inocência. Artigo 5º, inciso 57, Constituição Federal de 88. Precedente que Fux invocou implicitamente para alertar contra a repetição de erros. O que torna o voto de Fux pivotal é sua denúncia velada de que o processo se sustenta em narrativas especulativas, não em evidências materiais. Um eco das críticas à Lava Jato, onde delações sem corroboração e filtros seletivos da acusação levaram à anulação de condenações, como no caso triplex de Lula, prescrito em 2021 por nulidades processuais. Fux argumentou que a PGR falhou em provar atos concretos de instigação ou auxílio, artigo 286 do Código Penal, reduzindo acusações a cogitações hipotéticas, o que fere o princípio da materialidade da prova, artigo 150 do CPP, e a proibição de juízo de certeza moral sem base empírica. Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, artigo 27, incorporado ao ordenamento interno. Essa crítica pavimenta o caminho para a nulidade futura, embargos infringentes, artigo 609, parágrafo único, CPP. Ou, recursos ao plenário podem invocar o voto de Fux para reabrir o caso, que mais cedo ou mais tarde haverá de acontecer. Especialmente se houver mudança na composição do STF ou pressão internacional, como as que já vêm acontecendo, como exemplo, a Lei Magnitsky, citadas por analistas. Apesar dessa surpresa que aconteceu, juristas como Caio Paiva veem nisso um garantismo tardio de Fux, que historicamente rejeitou habeas corpus, mais de 90% de indeferimentos, mas agora prioriza garantias constitucionais. Se concretizada a anulação, o que acontecerá com certeza, se o Brasil quiser continuar a ser visto como uma nação democrática, vai também explicitar como sendo a maior mácula no judiciário brasileiro. Um processo que, em vez de justiça, construiu narrativas para destruir vidas de pessoas que nunca cometeram nenhum tipo de crime e se viu dentro de um plano nebuloso de destruição de restituição e caça à reputação e caça a adversários políticos. Essa crítica pavimenta o caminho para a nulidade futura, embargos infringentes, artigo 609, parágrafo único, CPP. Ou, recursos ao plenário podem invocar o voto de Fux para reabrir o caso, que mais cedo ou mais tarde haverá de acontecer, especialmente se houver mudança na composição do STF ou pressão internacional, como as que já vêm acontecendo, como exemplo, a Lei Magnitsky, citadas por analistas. Apesar dessa surpresa que aconteceu,
Juristas como Caio Paiva veem nisso um garantismo tardio de Fux, que historicamente rejeitou o habeas corpus, mais de 90% de indeferimentos, mas agora prioriza garantias constitucionais. Se concretizada a anulação, o que acontecerá com certeza, se o Brasil quiser continuar a ser visto como uma nação democrática, vai também explicitar como sendo a maior mácula no judiciário brasileiro. Um processo que, em vez de justiça, construiu narrativas para destruir vidas de pessoas que nunca cometeram nenhum tipo de crime e se viu dentro de um plano nebuloso de destruição de reputação e caça a adversários políticos. O voto de Luiz Fux transcende o julgamento imediato. É um chamado à reflexão sobre o risco de o STF se tornar palco de vinganças políticas em detrimento da Constituição. Ao contemplar todos os pontos da denúncia e defesas com base em leis nacionais e tratados internacionais, ele demonstrou contradições que, se ignoradas, perpetuarão nulidades insanáveis. No futuro, esse pronunciamento pode ser o alicerce para a derrubada total do processo, uma vitória não para réus específicos, mas para o rule of law. Infelizmente, ao priorizar narrativas sobre provas, esse caso já se configura como a maior vergonha do judiciário e do Brasil. Um lembrete de que a justiça, quando enviesada, destrói não só indivíduos honrados, mas a fé na democracia. Cabe ao plenário ou à história corrigir o rumo, antes que o tsunami de irregularidades engula todos.